Goiás acabou de fazer algo que poucos estados brasileiros conseguiram realizar por completo: conectar todos os seus municípios por malha asfáltica estadual. Não é promessa, não é projeção, é fato. A conclusão da GO 154 encerra um ciclo histórico de integração territorial. Mas aqui está o ponto que muda completamente a leitura dessa notícia. Isso acontece no mesmo momento em que o agronegócio goiano cresce mais de 20% em um ano, o PIB estadual avança acima da média nacional e mais de 22 mil novas empresas surgem em apenas um mês. Não são eventos isolados, são sinais de aceleração. E quando a produção cresce, o fluxo aumenta. Quando o fluxo aumenta, a infraestrutura deixa de ser apenas acesso e passa a ser capacidade. Durante semanas, dados oficiais, relatórios econômicos e anúncios de obras foram analisados para entender se estamos diante apenas de uma inauguração simbólica ou de uma virada estrutural. Porque a integração resolve o passado. Escala define o futuro. Você sabia que repercutindo notícias aqui na internet, como nesse canal aqui, você pode conseguir valores como esse aqui, ó, apenas uma notícia. Olha só o quanto rendeu. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar um link aqui no comentário fixado. Vai lá. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. O que quase ninguém está perguntando é simples e direto. Ao fechar o mapa, Goiás terminou uma etapa, ou entrou na fase mais desafiadora da sua própria expansão. É exatamente isso que começa a ser revelado agora. A GO 154 foi concluída com 36,83 quilômetros de pavimentação. Pode parecer um número técnico, quase frio, mas ele representa o fim de um vazio logístico que atravessou décadas no norte goiano. Foram aproximadamente 84 milhões de reais investidos, 2 pontes erguidas e a ligação definitiva de Bonópolis à BR-153, um dos principais corredores rodoviários do país. Pela primeira vez, todos os 246 municípios goianos estão conectados por malha asfáltica estadual. Durante anos, aquela região conviveu com limitações estruturais que impactavam deslocamento, escoamento e integração regional. A pavimentação não resolve todos os desafios, mas elimina a barreira básica do isolamento. Isso muda o mapa físico e muda também o mapa mental do desenvolvimento. Esse fechamento territorial não aconteceu por acaso. Ele é resultado de um processo contínuo de integração rodoviária que atravessou diferentes gestões e consolidou a malha estadual como espinha dorsal do crescimento regional. Só que há um detalhe importante. Essa conclusão ocorre no exato momento em que a economia goiana acelera. O agronegócio cresceu 20,1% em 2025, segundo dados do Instituto Mauro Borges. O produto interno bruto do estado avançou 3,9%, acima da média nacional no período. Mais de 22 mil novas empresas foram abertas apenas em janeiro de 2026, de acordo com registros oficiais da Junta Comercial. São indicadores concretos de dinamismo produtivo. E o dinamismo produtivo exige logística. Integração resolve acesso. Crescimento exige capacidade. Quando o volume produzido aumenta, o fluxo se intensifica. Caminhões circulam mais. Corredores se tornam estratégicos. Manutenção e duplicações deixam de ser apenas planejamento e passam a ser necessidade futura. Essa é a transição silenciosa que começa agora. O Fundeinfra, criado para financiar obras estruturais, foi revogado com o argumento de preservar a competitividade do setor produtivo. Ao mesmo tempo, mais de 2,5 mil quilômetros de rodovias seguem em execução ou em fase de melhorias no estado. Isso mostra que a infraestrutura não parou, ela está em movimento.
Mas existe uma diferença entre expandir malha e sustentar escala. O Brasil já viveu situações em que safras recordes pressionaram corredores logísticos, não por ausência de investimento, mas porque o crescimento superou a previsão inicial de fluxo. Goiás entra nessa nova fase com um diferencial importante. Encerra seu ciclo básico de integração exatamente quando a produção ganha força. Isso não é coincidência histórica, é um alinhamento de tempo. Ao conectar Bonópolis à BR-153, o Estado não apenas resolveu um ponto interno, ele reforçou sua inserção em uma rota nacional de escoamento. A BR-153 liga regiões produtivas ao restante do país. Cada conexão consolidada amplia o alcance estratégico. Fechar o mapa interno é pré-requisito para disputar espaço externo. Enquanto o governo federal prepara novos leilões de rodovias e amplia debates sobre concessões para 2026, Goiás encerra sua fase territorial básica. Isso reposiciona o Estado dentro do cenário logístico brasileiro. Deixa de discutir acesso local e passa a discutir competitividade regional. Talvez o protagonista desta história não seja o asfalto recém-concluído, seja o momento econômico que o cerca. O Centro-Oeste amplia protagonismo no agronegócio nacional. Goiás consolida indicadores positivos. A malha estadual atinge total integração. 3 movimentos que, isoladamente, já seriam relevantes. Juntos, formam uma transição de patamar. O Estado sai da fase de conexão e entra na fase de sustentação. A pergunta deixa de ser chega e passa a ser suporta. Esse é o ponto de virada. A conclusão da última margem territorial pode ser o início de uma nova etapa estratégica. Competitividade em escala ampliada. Não se trata de antecipar gargalos. Trata-se de compreender que o crescimento constante exige planejamento contínuo. A história mostra que os territórios que antecipam expansão estrutural sustentam ciclos mais longos de desenvolvimento. Os que reagem apenas quando a pressão já é visível enfrentam ajustes mais duros. Goiás, ao concluir sua integração total neste momento de aceleração econômica, sinaliza que está atento à transição. O impacto é claro. O Estado deixa de discutir apenas acesso rodoviário e passa a discutir eficiência logística. Sai da fase de infraestrutura básica e entra na fase de consolidação estratégica. O mapa fechado é símbolo de maturidade territorial. Mas a maturidade exige responsabilidade de escala. Se o crescimento continuar, se as exportações ampliarem, se o fluxo logístico aumentar, Goiás estará pronto para sustentar essa nova escala? Estamos diante do fim de um ciclo histórico ou do início da fase mais decisiva da infraestrutura goiana? Comente, porque às vezes o momento mais importante não é quando a obra termina, é quando o teste começa.